Vamos então ver agora, né, como fazer análise de dados de um banco qualquer. Foi dado como um exemplo, né, uma análise, uma base de dados de uma loja de calçados, na parte de vendas. E a ideia então é a gente pegar essa base de dados e fazer a sua análise, né? Qual o objetivo isso, né? Por que a gente faz essa análise, né? A gente faz essa análise porque a gente tem que levantar informações que são informações úteis, né? Para poder o chefe ou o gerente conseguir chegar em alguma conclusão a partir desses dados que você vai levantar da base de dados. Então, isso é análise de dados, né? Bom, para fazer essa análise, né, a gente tem que seguir algumas etapas, né? Então, nós primeiro temos que ter a base de dados em mãos, né? Ter a base de dados em mãos significa que você tem que ter o arquivo, né, gerado por algum sistema externo, né, a você, e a ideia desse arquivo é ter todas as informações sobre a base em si, né? No exemplo que eu dei, que vocês estão me acompanhando, nós pegamos um arquivo no padrão do Google, né? Google Sheets, ok? Mas poderia ser em Excel, poderia ser em CSV, poderia ser em qualquer outra, outro padrão de base de dados, tá? Nesse exemplo meu, Google Sheets, né, basta você abrir ele está lá na sala de aula, você abre e a gente vai começar a fazer análise então em cima dele, ok? Bom, depois que você carregou o arquivo, nós vamos começar a limpeza dos dados. O que vem a ser limpeza dos dados? Limpeza dos dados é você preparar a base, né, garantir que ela está perfeita, com dados corretos, totalmente organizada, que não corre risco de falhas, né? Então isso a gente chama de limpeza de dados, né? A primeira que a gente vai fazer é a remoção de duplicatas e espaços em branco. Duplicadas você vê linhas iguais, né? É impossível numa venda, por exemplo, aí eu ter duas linhas exatamente iguais e ser vendas diferentes, né? Houve algum problema na geração da base de dados. Isso pode ocorrer. Lógico que a gente não espera que isso ocorra, mas o sistema pode, ao gerar a base, né, exportar a base para minha análise, ele pode apresentar esse problema, tá? Então, primeiro a gente vai remover as duplicatas e espaços em branco. Cuidado, espaço em branco não é célula em branco. São espaços em branco dentro da célula, né? Isso também dá problema nas análises, ok? Depois que a base está limpa, né, se removeu duplicata e espaços em branco, eu devo verificar valores ausentes. Aí sim seria aquelas células, né, ou linhas que estão vazias, né? No caso de ter linhas vazias, você exclui a linha, seleciona, botão direito, excluir. No caso de células vazias, aí a gente tem que analisar, né? Dependendo da coluna, porque não tem como você adivinhar o valor que estava ali, né? E não pode deixar vazio, porque isso vai dar problema na análise. Então, a gente tem que colocar algum valor. Então, assim, existem métodos, né? Dependendo da coluna, a gente acha o valor médio. Dependendo da coluna, eu uso uma fórmula. Então, não existe regra certinha, né? Você tem que olhar a coluna e ver qual seria a melhor solução para aquele caso, ok? Então, esse é o tratamento de valores ausentes. O último passo, né, para eu completar a minha limpeza dos dados, é eu verificar se os dados que estão nas colunas estão formatados de maneira correta, né? Se número ele encarou como número, se data ele encarou como data, se texto encarou como texto, etc. Parece uma coisa meio estranha, mas às vezes ele carrega a base de dados e originalmente essa base de dados é um número, ali, um valor é número.
né? E isso vai ser usado numa fórmula, em algum lugar. Só que quando ele carrega, por algum motivo, ele interpretou aquilo lá como texto. Aí, se aquilo vai ser usado numa fórmula, vai dar problema, né? Então, eu tenho que garantir que todos os dados que estão debaixo de cada coluna, eles são consistentes, né, formatados de maneira correta. Bom, vamos então agora fazer na prática, né, essa tal limpeza. A primeira coisa que eu tenho que fazer é selecionar a planilha inteira, né? Então, canto superior esquerdo, clico lá naquele botãozinho entre a linha e a coluna, primeiro, automaticamente ela fica azul, né? Aí depois que ela ficou azul, aí selecionou. Aí nós vamos lá em cima, na parte de dados, depois limpeza de dados. Bom, dentro da limpeza de dados, eu tenho duas opções, remover cópias e cortar espaços em branco. Então, eu vou primeiro em remover cópias, vai abrir uma janela. Eu devo confirmar que existe linha de cabeçalho, clico nele, e depois botão remover cópias. Aí ele me deu uma mensagem, né? Lá, 5 linhas foram removidas. Okay? Então, realmente tinha linha duplicada. Aí, igual, e repito novamente os passos, só que agora eu vou cortar espaços em branco, né? Lembrando que o espaço em branco não é coluna vazia. Olha lá, automaticamente ele achou duas células com espaço em branco, né? Na verdade, eu provoquei, né, isso aí. Eu provoquei esses erros para a gente poder solucionar aqui. Bom, vasculhando a minha tabela, eu detectei linha em branco, linha vazia, né? Então, clico no botão direito e excluir linha. Ele deveria ter uma opção dessa também e tentar fazer sozinho, mas não tem, né? A gente é que tem que ir lá e ver, tá? Bom, então removi duplicados e espaços em branco. Agora eu vou ver os tratamentos, né, dos valores ausentes. Então, olhando a minha tabela, eu sei que a coluna D, de tamanho, ela tem alguns campos vazios, né? O que eu devo fazer? Eu vou chutar o tamanho do calçado? Poderia, né? Zero. Ah, o sapato é zero, né? Ou, vou botar 100. Ah, o sapato é 100. Aí, o que você vai usar depende de caso a caso, depende da empresa. Nesse exemplo meu, eu vou achar o valor médio. Eu acho que fica mais justo. O valor médio dos tamanhos vendidos, né, da coluna D inteira. Então, se você olhar aí, né, igual média da coluna D inteira. Só que eu calculo fora, tá? Fora da tabela, para descobrir o valor médio lá. Nesse caso, foi o valor de 38. Então, eu sei que a média do tamanho é 38. Aí eu volto na coluna D e venho preenchendo manualmente, né, os campos vazios com 38. Ah, não tem como fazer automático? Olha, tem até a função C, né? Se vazio, escreva isso, depois faça uma cópia da coluna auxiliar em cima da coluna D, copiando só valores. Mas assim, dá para fazer? Dá. É questão que vai dar um pouquinho mais de trabalho, tá? Tem que analisar. Bom, já calculei, já usei, não preciso mais dele, posso apagar. E analisando a tabela, eu vejo que a coluna G também tem campo vazio, né? E o que a coluna G é? A coluna G é total vendido. Como é que eu faço? Tiro a média? Chuto o valor? Não, nesse caso, eu sei que é uma multiplicação do preço unitário vezes a quantidade vendida. Então, eu mando ele calcular de novo, né? Além de eu garantir que os valores, né, estejam corretos, vai que houve algum problema na hora de calcular o valor, e ao calcular, eu mando ele copiar para a coluna inteira e automaticamente as células vazias serão atualizadas com os valores corretos. Ok? Então, isso é o tratamento dos valores ausentes. Agora eu vou verificar, né, os dados de cada coluna, né, e vou formatá-los conforme a informação que está ali, ok?
Bom, vamos lá então, né? Olhando a coluna A, né, você tem números aí dentro dela, né? Então, é lógico que essa coluna tem que estar formatada como número. Automaticamente, é de se esperar que quando você carrega a base de dados, ele já reconheça que aquilo é um número, né? Ele fica na opção automática de formatação. Mas nada impede que você vá lá, né, e diga que é um número. No caso do Google, por padrão, o número vem com duas casas depois da vírgula. E nesse caso da coluna A, ele é número inteiro. Então a gente deveria, né? Ele deveria colocar sem vírgula, né? Aí nesse caso eu dou uma forçada, tem um botão ali, né, que diminui o número de casas depois da vírgula e assim vai. Mas assim, eu poderia ter deixado no automático, que nesse caso, para número inteiro, ele conseguiu reconhecer legal. Mas se você quiser ir lá e confirmar, né, fique à vontade. Bom, agora na coluna B, eu devo formatar como data, né? Só que a data que está ali no sistema, né, ele é uma data estranha, não é uma data padrão Brasil, né? Ele começou com um ano e tal, então eu tenho que ir lá e formatar de maneira correta, dizer para ele, não, aqui no Brasil é dia, mês e ano. E morreu a história, tá? Então eu seleciono a coluna B, vou lá em formatar número e escolho a melhor opção para data, ok? Bom, agora é bom, né, já ir dando uma ajeitada nas colunas e tal. Agora eu vou na coluna C, que é categoria, né? Ali é texto, raramente ele erra o texto, tá? Então é tranquilo, não precisa nem mexer. Na coluna D é aquele lance de número inteiro, né? Então eu tenho que ir lá selecionar tal, ou deixar em automático, como eu já falei anteriormente, ok? Agora na coluna E, né, eu vou verificar, né, a formatação aplicada ali. Coluna E é preço, né? Preço é dinheiro, né? Então eu tenho que colocar no formato de dinheiro, formato contábil, formato moeda. Então eu volto lá em formatar, né? Aí dentro de formatar eu vou para número e escolho o grupo ali onde tem a parte de moeda, né? Que é dinheiro. Eu particularmente gosto de trabalhar com contabilidade, mas se você quiser colocar moeda, também é possível, fica tranquilo. Agora eu venho na coluna F, que é a coluna quantidade, número inteiro, ou deixo automático. Aí tem aquele lance de tirar as casas depois da vírgula, dou uma ajeitada na largura da coluna. Coluna G, que é total de venda, também é dinheiro, né? Então seleciono ela, vou lá em formatar, número e contábil e dou uma ajeitada na coluna, ok? E pronto, né? Agora sim, eu já fiz a limpeza da base de dados. Se quiser dar uma formatada aí na tabela, borda, botar cor, tudo bem, né? Não é necessariamente obrigado a fazer isso, mas ela já está completamente limpa, organizada, né? Eu gosto de dar um nome ali para minha tabela, né? Para minha, vou chamando ela de base aí, né? Acho que é interessante isso, ok? E agora sim, eu posso começar a pensar